Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um Roda de Entrevista. Hoje a gente vai falar aqui de literatura goiana, poesia, crônica, enfim, os mais diversos tipos de escrita aqui de Goiás, com o jornalista Luiz Aquino, que também é professor formado em geografia, já publicou 20 livros, é membro da Academia Goiana de Letras e também da União Brasileira de Escritores. Vai conversar com a gente aqui hoje sobre o trabalho que ele realiza há tanto tempo. Boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo, senhor Luiz. Boa noite. Vamos tirar o senhor para ficar Tá bom, vamos tirar o senhor. Com a gente aqui para essa conversa está a Fátima Lima, que é escritora e professora do mestrado em Letras da PUC Goiás. Bem-vinda, Fátima. Obrigada. Obrigado pela participação da senhora e também a colega queridíssima Ednair Barros, editora e apresentadora da Agenda Cultural aqui na TBC. Bem-vinda, Ednair. Boa noite, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar e o Luiz Aquino estava me contando que o senhor começou nessa vida escrevendo cartas para a sua família. E depois o senhor resolveu... Quando é que o senhor resolveu que a escrita viraria uma profissão? Quando é que o senhor decidiu fazer da escrita o seu trabalho? Eu diria que é só uma profissão de fé, né? Porque não é uma profissão rentável. Na adolescência mesmo, sabe? A descoberta, por exemplo, aquela coisa de escrever cartas para a família, para os pais. Eu morava com minha avó. E o rigor de um tio meu que fazia uma revisão nas minhas cartas, como ele dizia, para você não passar vergonha, mandar uma carta cheia de erro, eu fui desenvolvendo aquele gosto por escrever melhor. E quando vem aquele despertar, assim, quando a gente muda o conceito sobre o sexo oposto, quer dizer, até ali pelos 12 anos você não gosta de menina, né? Que elas só atrapalham. Mas aí a gente começa a descobrir predicados e qualidades, e aí vem aquela coisa de querer falar bonito, querer escrever bonito. Comecei a fazer meus poeminhas, minhas quadrinhas, meus tercetos, lendo muito soneto, aquela coisa toda. E a gente vai desenvolvendo assim, quando pensa que não, já está na veia. Nessa época, quem eram as pessoas que te inspiravam a querer escrever mais e escrever melhor? Eu fazia o curso ginasial, que equivale ao que hoje a gente tem como a segunda fase do fundamental, né? E num colégio muito importante, solene, eu acredito até hoje o melhor do Brasil, que é o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. E lá eu fui aluno de professores assim, notáveis. Quase todos os nossos professores eram professores universitários. O colégio tinha uma estrutura acadêmica muito sólida. Nós tínhamos os catedráticos, a congregação. Então eram professores, assim, os livros adotados no colégio eram de autores do próprio colégio. Tinha aquela coisa toda. E a gente estudava latim, a gente estudava a língua portuguesa com muito afinco, com muita profundidade. E as disciplinas básicas, eu digo até hoje que nós temos só 4 disciplinas. Português, matemática, a língua, né, em geral. A matemática, geografia e história. Ninguém vive sem essas 4 disciplinas, porque elas te situam. A língua é o seu instrumento de comunicação em qualquer parte do universo. A matemática, que você tem essa necessidade do seu equilíbrio, da sua situação de referência e tal, aí você já caminha também para a geografia, a ciência que te joga dentro do seu espaço, e da história, que te joga dentro do seu tempo. A partir daí, todas as outras são consequências. Então, nós tínhamos valores fortíssimos. E eu, lá pela 3ª série de ginásio, 14 anos de idade, comecei a produzir meus poeminhas, sempre escondido. Na 4ª série de ginásio, que é hoje o 9º ano, nós recebemos um professor de História do Brasil chamado J.G. de Araújo Jorge. Na época, ele era o poeta mais famoso do Rio de Janeiro. Sabe? O Vinícius de Moraes ainda não tinha crescido a esse ponto. O Drummond já era aquele poeta da academia, né? E o JG era um poeta popular, era o homem que tinha programas de rádio, era publicitário, jornalista, professor de história e de português. Quer dizer, o cara tinha uma versatilidade e tinha lançado o primeiro livro aos 19 anos de idade, quando estudante de Direito. Quer dizer, o sujeito tinha aquela história. E um dia uns colegas meus encabulados com meu caderninho secreto, eu fui ao banheiro e esqueci o caderno em cima da minha carteira. Quando eu voltei, tinha uma roda em torno, lendo o que eu tinha escrito. E eu fiquei assim, naquele sem gração, sem medida, né? Falei, pronto, vão achar agora que eu sou viado. Naquele tempo não se falava ninguém.
E eu levei aquele susto e muito pelo contrário. Eles começaram a me admirar por causa daquilo e um deles conta para o professor. O professor pede para ver meus versos, me deu alguns conselhos, falou alguma coisa, autografou uns livros para mim. E exaltou demais aquilo, né? Falei, é por aí mesmo, eu tinha a sua idade quando eu comecei a escrever e tal. Falei, se ele tinha minha idade quando começou a escrever, eu acho que eu posso crescer nisso aqui também. E assim foi se dando a coisa. E eu tinha um referencial forte com os professores de português que eu tive no ginásio, aliás, as professoras, não tive nenhum homem professor de português, embora nós tivéssemos lá cada expoente fora do comum. Mas a professora Maria Helena Silveira foi a que mais me marcou, primeira série e quarta série de ginásio. E o critério do colégio, naquele tempo em que havia latim, nós tínhamos 2 aulas de latim por semana e 3 de língua portuguesa, de português. E as aulas de português tinham um dia da semana em que era para leitura e redação, sabe? Às vezes era meia aula para leitura, depois desdobrava numa redação, ou já pegava uma aula só para redação ou só para leitura discutida. Fazia parte do ensino da língua, gramática saía dali, essa coisa toda. E ela me destacava sempre, já no primeiro ano, como um bom redator de dissertações, descrições, não sei o quê. E havia sempre aquela história da primeira redação de cada semestre, minhas férias, né? O que é que você fez nas férias, né? Aí vinha aqueles temas, né, professora, muito manjados, como meu tipo inesquecível. Era muito comum esse tipo de coisa e muito do que se puxava do cotidiano também. Eu acho que essas redações me fizeram cronista também e daí para o jornalismo estava um passo, né? No jornalismo eu já sou autodidata, né, Tinaí? Professora, eu queria fazer 2 colocações, né? É uma coisa que se discute muito hoje em dia, né? Está muito em evidência a questão da tecnologia, né? Primeiro, o que fazer para resgatar valores para que a gente incentive a criança a voltar a ler, né? Porque a gente concorre hoje com essa tecnologia desvairada aí de uma forma assim cruel, né? Assustadora. E outra coisa, o senhor acha que falta unidade entre os escritores? Não acha que era preciso promover bienais ou feiras de livros para incentivar também a leitura entre adultos e crianças, enfim? Vamos por partes. A motivação para a leitura, nós erramos muito ao adotarmos um procedimento no Brasil inteiro de indicar 10 livros, 15 livros para um estudante de terceiro ano, né, de ensino médio, ler no decorrer daquele percurso por causa do vestibular. Quando eu vi o que caía no vestibular, eu quase caí de costas. Falei, não tem cabimento. Manda o sujeito ler 15 livros no momento mais crucial da vida dele, que é aquela transformação. Ele sai do ensino médio, que não tem conteúdo para nada, não se aproveita nada daquele ensino médio, a não ser aquela obsessão pelo vestibular, né? E quando chega no vestibular, tem 2 ou 3 perguntas que não tem nada a ver com aqueles livros indicados. As perguntas são um pouco vagas. Quer dizer, como é que você obriga um sujeito a ler 15 livros assim, dentro de uma coisa em que ele não tem aquele hábito, para depois chegar lá e não ter nada específico no tocante àquilo? Tudo isso, para mim, estava muito absurdo. Vamos agravar isso com outro procedimento que continua errado, mas já amenizou um pouco. Você pega uma criança de 12 anos de idade, 10 anos de idade, quando ela entra na segunda fase, que ela tem mais matérias e começa a carregar mais livros, e essa criança carrega um peso enorme numa mochila. Durante algum tempo ele usa a mochila com rodinha, tudo bem. Mas chega uma certa idade em que a vaidade do adolescente, da criança, não permite que ele use a rodinha, ele se sente menor, ele se sente mais criança com as rodinhas, ele quer carregar nas costas. Aí vem lesões de coluna, vem o incômodo, o peso que ele carrega. Quando meu filho fazia o ensino médio, um dia eu resolvi pesar a mochila dele, e ela pesou 12 quilos. Como é que você joga 12 quilos de papel nas costas de um aluno? Esse aluno chega lá, aqueles livros que ele levou, ainda que ele selecione pelo horário do dia, aqueles livros nem sempre são usados, né? Eu discuti demais o colégio em que ele estudava, que é o Sesc Cidadania, no Jardim da América, adotou uma coisa que é muito comum você ver em filmes americanos, canadenses, etc. As escolas têm, em cada sala de aula tem lá uma série de armários, cada aluno tem sua chavinha para guardar essa coisa, para não estar carregando esse peso, né? Em São Paulo, algumas escolas já fazem isso. O Sesc Cidadania fez isso com excelente resultado, sabe?
ameniza bem. Agora, o processo que nós usávamos lá naquele meu tempo de ginásio, eu acho que poderia ser retomado. Como? A gente lê em sala de aula um conto, um poema, um pedacinho de um romance, e isso desperta no aluno o interesse pela continuidade. Pode despertar, assim a gente desenvolve a leitura. Não é jogando um livro como esse aqui, que pesa mais de meio quilo, né? E mais um outro desse tamanho. Os livros didáticos são de um tamanho A4, com mais de 100 páginas. Tanto é que um livro literário no Brasil, o livro brasileiro é caro, está na média de R$50, digamos. Mas um livro didático, há muito tempo que ele custa mais de 100. Um livro para ensino médio, um livro para o ensino fundamental de segunda fase, são caros, volumosos. A diferença dos da minha época para os de depois, da década de 60 para cá, é que os livros passaram a ter muita ilustração. É um bom atrativo? É. Por exemplo, eu sou muito a favor do gibi, como o primeiro instrumento para a criança desenvolver o gosto pela leitura. Todo bom leitor que eu conheço passou pelo gibi, adora gibi. E quantos de nós adultos ainda não lemos gibi? De vez em quando eu leio algum, né? Lógico, é uma delícia. Assim como você vê desenho animado, qual adulto que resiste a um desenho animado na televisão? Tem tanta coisa boa. E hoje as animações com a tecnologia moderna. Agora, Humberto Eco declarou há poucos dias que as redes sociais fizeram com que muitos imbecis começassem a se sentir poderosos porque escrevem na internet. Que foi uma coisa mais ou menos nesse sentido. E um dos imbecis por ele qualificados acabou com eles, dizendo que o Nome da Rosa é uma porcaria de livro. Falei, bom, está confirmando o que o mestre disse. Dentro desse tema, as redes sociais, quero fazer uma pergunta, mas antes quero parabenizar a TV Brasil Central por essa iniciativa. Obrigado. E agradecer o convite, mas enfatizar o agradecimento do convite e dizer que eu fico muito contente de participar dessa roda, entrevistando o Luiz de Aquino, que é um escritor muito importante para a literatura produzida em Goiás e que tem um papel vanguardista, né, com relação às redes sociais, na inserção da literatura nas redes sociais. E na semana passada eu estive na Unicamp exatamente discutindo o papel da literatura nas escritas contemporâneas. E um colega meu apresentou uma conferência e fez um painel falando da literatura na época do romantismo, quando Castro Alves, na praça, recitava o livro de América e tal, depois passando por Machado de Assis, José de Alencar, Machado de Assis, e Semana de Arte Moderna, etc. e tal, e mostrando de uma forma um tanto negativa a nossa atualidade, quando a literatura nas escolas, elas aparecem em segundo plano dentro das linguagens e códigos e que no vestibular os livros eles são trabalhados mais em torno dos textos, com interpretação de textos, e deixa de lado também a questão cultural, né, não só do perfil, da marca, e mesmo do conhecimento, não da história da vida do autor, mas de características estilísticas e, enfim, culturais sobre os grandes autores da literatura brasileira. Mas esse painel um tanto pessimista, ele não é muito a nossa realidade, até porque já vimos que trabalhos acadêmicos provam o contrário. Porque o livro, ele está nas mãos dos nossos jovens. E eles leem, Isso. assim como antigamente líamos os gibis, né? Eles leem de tudo. Claro, parte do resumo, que no tempo ágil, né? Mas esse resumo é como a Wikipédia, leva a um ponto, que leva a outro ponto, que leva a um livro. Os livros que estão postados, os livros que estão nos faces, os livros que estão lendo, e assim eles vão pegando um ponto que leva a outro ponto. Então, o jovem, ele lê, né? E o livro, ele tem hoje um grande futuro, até porque eu até já imagino um livro
mesmo no papel, que não vai deixar de existir, o livro no papel, mas um livro com um programa de multimídia ao lado ali, ou então, não só ali, mas como nas redes sociais. E eu pergunto para você, que foi um dos pioneiros com essa inserção, como é que você vê essa situação hoje, a partir do que você disse do Humberto Eco, né? Mas como vê essa situação que caminha de uma forma positiva, é o que eu vejo. Sim. Eu vou pedir para o senhor responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Certo. Pode ser? A gente volta já aqui com Roda de Entrevista, hoje entrevistando o escritor Luiz de Aquino. Voltamos já.